A produtividade moderna está te levando para um burnout espiritual e talvez você ainda não tenha percebido. Mas acordar cansado todo dia de manhã, ter uma dificuldade para pegar no sono, acordar com tensão em ombros, pescoço, trapézio e esse excesso de sobrecarga que muitas vezes você vem sentindo e que não passa com uma noite de sono, não é cansaço físico. O cansaço físico é aquele que passa após você descansar, que passa após um período curto e breve de repouso, seja de uma, no máximo, 2 semanas, né, após alguma questão aí de saúde. Isso é o natural de um cansaço físico. Agora, um cansaço que te leva a um burnout, ele é um cansaço que, apesar de todo o repouso que você faz, você sente que você não consegue recuperar aquela sua força, a vitalidade, a energia, a disposição, que independente de tudo que você faz, você continua cansado, né? Eu tenho pacientes que relatam para mim que às vezes perdem até a força, assim, para, sabe, tomar um banho, lavar o cabelo, que entram em um estado de fadiga extremamente profundo e que muitas vezes é confundido aí com depressão, mas que sim, é uma fadiga biológica. E biológica por quê? Quando a gente está em um estado de estresse crônico, a gente vai ter o que chamamos de fadiga adrenal. Perceba que não é uma fadiga física, é uma fadiga adrenal. A adrenal é uma glândulazinha que fica em cima dos seus rins, ou suprarrenal, tá, gente? Tem alguns que são mais antigos que conhecem com esse nome. E essa glândulazinha, ela que produz cortisol, adrenalina, noradrenalina, e você vai ter a ativação dela, o estímulo dela, toda vez que o seu hipocampo, ou seja, o seu corpo também, né, perceber pelos teus sentidos que existe algo que dispara o estado de alerta, seja um ruído, algo que você visualizou, algo que você ouviu, uma reunião que você tem que entrar, um relatório do seu trabalho que você tem que entregar, um prazo que está ali rodando na sua cabeça, que dispara no teu corpo o estado de alerta, a sua pituitária vai dar o comando para a adrenal, para ela produzir esses hormônios de estresse, e até aí tudo bem. Teoricamente, o nosso corpo foi feito para lidar com picos de estresse, né? Então, teoricamente, quando passou aquele pico ali, o corpo volta para o estado de relaxamento e a adrenal volta para suas outras funções. E que funções são essas? Produção de mitocôndria, gente. Por que isso é tão importante? Porque a mitocôndria é a organela, o pedacinho da célula que vai fazer a conversão de ATP, vai fazer a geração de ATP. ATP, gente, é o combustível do corpo, é a energia do teu corpo. Você não tem energia sem ter ATP, você não tem vida sem ter ATP. E essa fadiga, quando faz, né, e o estresse crônico, quando faz que a sua adrenal esteja ali o tempo todo liberando cortisol, que você já está tendo que tomar 3, 4 xícaras de café no dia, para tentar ficar, sabe, ligar a cabeça, porque nem funcionando direito tá. Isso é um sinal grave de alerta de que o teu corpo está em fadiga de adrenal. E se a gente não corrigir a adrenal, aí sim o buraco é bem mais embaixo e é onde muitas vezes as pessoas vão parar na depressão, vão parar no burnout, vão parar em crise de pânico, que não é o que a gente quer evitar esse caminho. E se você já está nesse caminho, chegou lá, calma que a gente vai chegar na solução. Entendendo esse mecanismo, a gente tem que compreender também que esse excesso, né, de produção de cortisol, ele vai deixando, digamos assim, as tuas células surdas, porque com o tempo o teu corpo vai estar ali, produz cortisol, só que tem uma hora que a adrenal também cansa e vai falar, deu pra mim. Daí onde você cai justamente nesses sintomas, nessas doenças emocionais. Só que se você já está nesse caminho, nesse processo, tem algo que a gente pode fazer para corrigir, que sim, é compreender esse padrão que te leva para o estresse crônico e retirar esse padrão, ou seja, ajustar, né, estilo de vida, trabalho, tua postura, teu comportamento diante dessas situações para que isso não fique voltando. Mas se não tem nada de errado nesse ambiente, é só, digamos assim, né, não tem um trauma, não tem nada mais grave, é só uma dificuldade realmente, o problema já passou e você tá com dificuldade em voltar a ficar bem, né? Por exemplo, você construiu uma casa, a obra já acabou, né? O problema já passou.
porém você ficou fadigado, ficou cansado, ainda parece que não voltou para aquele ânimo, aquela energia, aquela disposição, isso está gerando um excesso de problema, né? A tua produtividade está muito baixa. Aí é importante a gente entrar com um aporte nutricional para a gente salvar essa tua adrenal, porque ela vai comandar a gente, influenciar até mesmo a tua tireoide. Você vai começar a ter memória de curto prazo ruim, você vai começar a ter queda de cabelo, você vai começar a ficar com a pele com uma textura diferente. Toda essa parte bioquímica vai ser alterada quando esse eixo hormonal correlacionado com a tua adrenal está alterado. Quando a gente olha, por exemplo, essa parte de memória, e por que isso é tão importante, e o tema desse vídeo é produtividade. Quando a gente tem a produção de mitocôndrias alterada pelo estresse crônico, a produção de ATP alterado pelo estresse crônico, a gente vai ter também uma queda em coenzima Q10, que é essencial para a consolidação de memória, gente. A gente vai ter uma série de prejuízos, um aumento, né, elevado no consumo de magnésio, um estresse oxidativo, gente, que é o envelhecimento do nosso corpo totalmente alterado. Não é à toa que, se vocês olharem, né, muitas vezes para questões estéticas, o que mais envelhece as pessoas é o estresse, justamente pelos picos de estresse oxidativo que ele gera no corpo. Então, aqui a gente está falando de biologia. Se você quer voltar a ficar em paz e não ter um burnout, você precisa trazer paz para as suas células. Só como é que a gente traz paz para as nossas células, Cris? A gente precisa de aporte bioquímico. Se a gente não trouxer aporte bioquímico, né, e como eu falei antes, casos de traumas precisa reprogramar o trauma também, mas se a gente não trouxer o aporte bioquímico correto para o nosso organismo, a gente não vai regular essa biologia. Então, muitas vezes é necessário a gente fazer uma suplementação individualizada, específica para esses casos, tá? Como é algo que eu atendo muito aqui na clínica, eu tenho uma fórmula que ela é específica para esses casos de estresse oxidativo em excesso nas suas adrenais e reestimular a produção desse eixo, tá? Essa fórmula é o Worry Care, inclusive é essa fórmula aqui, gente. E que eu uso muito com os meus pacientes quando eles estão sofrendo com isso. Porque eu não quero que eles caiam naquele buraco da doença, eu não quero que eles comecem a achar que eles têm um problema psicológico, sendo que muitos deles, sabe, são empresários que têm um padrão de pensamento excelente, são profissionais autônomos, que estão ali dando duro, trabalhando um dia após o dia, só que com um excesso de pressão e demanda que a vida exige deles. E que se dependendo, né, do profissional que eles caírem, vão cair numa medicação alopática controlada que não vai corrigir o problema, pelo contrário, ainda vai deixar eles pior. Então, muitas vezes, esse aporte é o que faz a diferença para que dê aquele empurrãozinho e não deixar a pessoa cair ali no buraco, considerando, né, que o resto, que o padrão de pensamento dela já é bom. Mas eu, com o tempo, com a experiência, aprendi que muitas vezes a gente precisa dessa ajuda, a gente precisa desse suporte. Não adianta a gente querer corrigir com a força do pensamento positivo uma questão que é biológica. A gente precisa tirar o excesso de carga alostática que tem nesse sistema, né? Então, imagina que toda carga em excesso nesse sistema, se ela não for dissipada, se ela não for corrigida, não é você pensar positivo de que tudo vai ficar bem, que vai resolver. Eu atendo muitos pacientes que às vezes fazem meditações, né, vem fazendo várias sessões de terapia, que eu brinco, são sessões de desabafo, né, com alguns profissionais, e que não vão resolver o problema, porque justamente não fazem a regulação biológica e a regulação do teu sistema nervoso autônomo, que é quem vai fazer essa gestão dos teus hormônios no teu corpo. Então, entenda que corrigir o problema é complexo, mas nem é tão complexo assim. Se a gente realmente entender a fisiologia do estresse, você não vai cair num burnout. Existem ferramentas para te auxiliar nesse processo, só que precisam ser as ferramentas certas no timing correto. O ritmo que a gente leva hoje, gente, ele pode ser maravilhoso. Existem coisas muito boas para a gente poder realizar, fazer, explorar. Só que nós precisamos estar em paz para poder
desfrutar e aproveitar desse caminho, porque senão, sabe, o caminho vai ter sido em vão. E hoje eu vejo muitas pessoas desistindo, abrindo mão dos seus sonhos, do caminho, porque justamente estão entrando em burnout, estão entrando em falência devido a toda essa produtividade. E isso é muito triste, ver as pessoas perdendo aquele sonho, aquele objetivo, aquela garra de conquistar os seus sonhos, justamente por causa dessa fadiga, tá? Eu espero que vocês sintam que isso esclarece algo aí dentro do teu coração. Se de certa forma isso te tranquilizou, talvez seja um bom lugar para você ficar. E compartilha isso com o seu colega, com alguém que você esteja, né, preocupado, que pode fazer bem. Muitas vezes as pessoas não conhecem essa parte bioquímica das células e as correlações que isso tem com a parte comportamental, gente. Os nossos pensamentos, eles também dependem da nossa biologia. Então, a gente não pode ignorar ela. As nossas células precisam estar em paz para que a gente possa estar em paz. Uma ótima semana, espero que vocês fiquem melhor. E se vocês tiverem dúvidas, deixe aqui nos comentários que vai ser um prazer responder vocês.